É interessante, pastor, eu estava vendo alguns textos hoje, me chamaram muito a atenção, que o reino de Deus, que vai ser fisicamente estabelecido no período chamado milênio, depois da vinda de Jesus, ele já é um projeto desde que Deus criou o mundo. Então, desde que Deus criou o mundo, já havia esse projeto de estabelecer o reino de Deus na terra. E a palavra reino, eu estava vendo, fazendo a lição de casa hoje, a palavra reino, quando se refere ao reino de Deus, principalmente no Novo Testamento, Jesus ele foi um grande ensinador sobre o reino, né? Um grande anunciador a respeito do reino. É chegado a vós o reino de Deus, né? E a palavra reino é uma palavra grega chamada basileia, que tem mais a ver com reinado do que propriamente com povo, com reino povo. Então a palavra basileia, que é a palavra usada no grego para especificar o reino de Deus, tem mais a ver com governo, está mais relacionado ao reinado de um rei do que propriamente de um povo. Eu queria ler aqui, o irmão Daniel providenciou aqui um suporte para me colocar a Bíblia aqui. Mateus capítulo 25, quando Jesus ele vai falar, Jesus ele fala 3 parábolas em Mateus 25, que uma é a parábola das virgens, a segunda a parábola dos servos ou dos talentos, né, da prestação de contas, e depois vem a chamada parábola dos bodes e das ovelhas. Verso 31, 25, 31, fala assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei. Interessante essa palavra. Então dirá o rei. Se no 31 ele fala o filho do homem, aqui no 34 ele fala o rei. O rei dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino de Deus, o governo de Deus, que vai se materializar na terra no chamado período do milênio, já está projetado desde a fundação do mundo. E esse reino, pastor Zaqueu, ele começou lá no Éden. Então lá no Éden Deus começou o seu domínio. Ele estabeleceu o seu reino. E ele colocou o seu representante. Então Deus ele governa, ele reina, ele traz o seu reinado, e ele coloca um representante para governar. E quem que era o representante de Deus lá no Éden? Adão. Vamos lá, Gênesis 1, verso 26. O representante do reinado de Deus era Adão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, o representante do governo de Deus era Adão.
E Deus deixou muito claro a ordem, dizendo: Ele vai dominar, Ele vai governar sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Porém, esse governo, ele estava sujeito à obediência. Esse governo estava condicionado à obediência. Adão precisava ser obediente. Ele ia governar a terra sendo obediente. E aí, no momento que Adão, ele decide, enganado por Satanás, que enganou Eva e Eva enganou Adão. Então ele decide desobedecer a ordem de Deus. Adão, ele se emancipa do governo de Deus. Adão, ele se destitui desse governo. E automaticamente o mundo passa para as mãos de um outro governador, que é Satanás. Então, no momento que Adão, ele abre mão do governo de Deus, quando ele desobedece a Deus, o governo do mundo passa das mãos de Deus, do governo de Adão, passa para as mãos de Satanás. Vamos ler Lucas capítulo 4. Lucas 4 e 6. O diabo falando para Jesus. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Então o governo do mundo passa para Satanás, é entregue para Satanás. E é o que Satanás faz a proposta para Jesus. Ele disse: eu vou dar o reino, o governo do mundo, porque a mim me foi entregue. No momento que Adão pecou, o governo do mundo passa para Satanás. E Satanás está falando: eu dou a quem quero. A proposta era: se você, Jesus, desistir da sua missão, se você desistir de estabelecer o reino de Deus, eu dou o meu reino para você, o reino do mundo. Então, agora existe um outro governador sobre essa terra. Nós não vamos ler, eu vou só citar, mas em Efésios 6 e 12, Paulo fala assim: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Efésios 2:2, Satanás é citado como o príncipe das potestades do ar. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo chama ele de o Deus desse século. Então hoje, preste bem atenção, hoje nós vivemos dois governos na terra. Nós vivemos dois governos. Nós vivemos o governo de Satanás, que governa o sistema do mundo, que governa o mundo espiritualmente. E nós temos o governo e o reino de Deus, que está implantado através da igreja. Isso eu estava aqui ouvindo o senhor, pastor Paulo. É interessante que isso vai nos dar, para este assunto em si, mais importância ainda com relação ao que Jesus vem então fazer, Sim. Porque nós já vimos que ele vem, na semana passada, na sua vinda, que ele já vem para aniquilar. A primeira coisa que ele faz é a faxina. Sim. Aniquilar todo o mal. E nós vimos aqui no final
que ele vai também prender o príncipe deste mundo, né? Ele Exatamente. vai colocar ele lá no abismo acorrentado, onde ele não tem como sair. Exatamente. Né? E aí entenda-se também, né, que junto dele os demônios. Não haverá mais na introdução desse reino essa questão então da maldade, né, do pecado. Então aí a gente vem, daí isso nos traz mais a importância ainda do domínio, né, que o Senhor vem estabelecer, né? E aí o pastor falando então a respeito do Éden, né? Então nós, talvez aquilo que só Adão pôde viver, aí nós veremos então que o homem vai desfrutar neste tempo. É isso mesmo? Com certeza. Jesus falou assim que dominando o valente, só vindo um mais valente que um valente para prender o valente e domina sobre o valente. Então Cristo é o valente que virá e vai dominar o valente, que é Satanás, que está dominando o mundo hoje. Olha só que interessante, 1 Coríntios 15 e 45. 1 Coríntios 15, 45. Paulo fala assim, ó: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Se o primeiro governante na terra, representante de Deus, alma vivente, que abriu mão do governo de Deus e passou esse governo a Satanás, agora Cristo veio para tomar o governo novamente e estabelecer no mundo. Então, como eu estava dizendo, existem dois reinos que estão em oposição e que estão governando: o reino das trevas, que domina o mundo, e o reino de Deus, que está implantado através da igreja. Cristo veio e implantou o reino. Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o reino de Deus veio até vós, e ele estabeleceu o seu reino dentro do reino das trevas. A igreja é a representante do reino de Deus, que está dentro do reino das trevas. É por isso que 1 Timóteo 3, 15 e 16. Põe para nós aí, Daniel. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Em 1 Timóteo 3, Paulo ele vai dar instruções a respeito dos critérios que Timóteo tinha que ter para poder separar os líderes da igreja, sejam os líderes eclesiásticos, sejam os auxiliares. Então ele vem dando, desde o primeiro versículo, ele vem falando: o bispo seja marido de uma só mulher, hospitaleiro, apto para ensinar. E ele vem falando, quando ele chega no verso 15, ele fala assim: mas se tardar, vê o 14. 14 ele fala assim: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, nós somos a coluna e firmeza da verdade. Nós somos os representantes do reino de Deus nessa terra. Glória a Deus. Que vai ser materializado fisicamente no período milenar. Aleluia. Pastor Paulo, quando a gente poder ver o texto que nós lemos aqui, Isaías, né, no
tanto no capítulo 11 como no capítulo 65, ele nos dá aqui, né, entre outros textos, uma ideia de como é que vai ser esse reino. A gente lê aqui, eu creio que todos nós já vem à memória, né, as revistinhas que a gente costuma ver, que os testemunhos de Jeová apresentam para a gente, né? Aqueles desenhos, né, que são ali dos animais, né? Aqui, como ele fala, a ursa pastando com a vaca, a criança pegando no ninho da cobra. E eu achei interessante aqui que vai ter restauração para todo mundo, menos para a serpente, né? Porque ele diz aqui: o pó continuará sendo a comida da serpente. Verdade. Né? Verdade. Eu achei interessante, porque vai haver uma restauração, mas a serpente vai continuar rastejando. Todos os animais vão perder a sua ferocidade e vão comer capim. O leão vai comer capim, os animais carnívoros vão comer capim, mas a cobra continua comendo pó. E aqui a gente vê, né, pastor Paulo, que ele fala aqui a questão até de morte ainda, né? Sim. Então, para que a gente pudesse esclarecer aqui essa questão, viverão 100 anos, quem viver menos de 100 será maldito. Como é que a gente pode então entender esse período milenar, sendo que a igreja, nós aprendemos que ela vem com Cristo? Quem é que vai morrer, quem que vai viver? Essa igreja a gente vai voltar para morrer de novo? Vamos desembaraçar esse nó aí. Nós vimos que a igreja, ela vem com Cristo, né, na parousia, né, na aparição de Jesus, mas a igreja está com o corpo glorificado. A igreja está com o corpo transformado. Aqueles que morreram martirizados pelo anticristo no período da tribulação também serão ressuscitados com corpos glorificados para viver também no período do milênio. Mas Israel vai sobreviver. Então Israel, que vai ser o alvo de defesa de Jesus, Jesus vai descer para defender Israel, eles estarão vivos. Então esse grupo de pessoas que sobreviverão após a tribulação são esses que vão continuar gerando filhos, que vão continuar tendo uma vida normal, porém, diz o texto de Isaías 65, que a vida será prolongada. Então, a exemplo do que acontecia lá no começo, quando os homens viviam muito tempo, ou seja, haviam muitos anos de vida, no período do milênio, essas pessoas que sobreviveram, elas terão também um período de vida extenso. E os filhos que elas vão gerar no período do milênio também vão ter um período de vida mais extenso. Porém, as pessoas irão morrer. Por isso que o texto fala aqui, como o senhor leu, Isaías 65, diz aqui, 20: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então as pessoas, se elas morrerem com 100 anos, vão ser consideradas jovens, ou seja, se a pessoa morreu com 100 anos, morreu muito, muito novo. Então o tempo de vida será prolongado, tá? Lembrando que as pessoas que nascerem no milênio, elas não vão conhecer o mal, porque elas já vão nascer num período onde o governo de Cristo estará estabelecido, onde apenas o bem, a presença de Deus estará implantado na terra. Então elas não, enquanto Satanás está preso no abismo, elas não sofrerão tentação, elas não terão essa opção de escolher entre o bem e o mal. Por isso que Satanás será solto no final do milênio para poder tentar as nações. Ou seja, uma nova geração no final do milênio, uma nova geração
nasceu nesse período. E Satanás vai ser solto para poder tentar essas pessoas que nasceram no período do milênio. Por quê? Porque Deus nunca deixou que o homem deixasse de exercer o seu livre-arbítrio, o direito de escolha. Muita gente pergunta assim: por que lá no Éden Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que Adão ia comer? Porque Deus, ele sempre deixou o ser humano e os anjos, para eles, o direito de escolha. Vocês devem escolher entre o bem e o mal. Vocês devem escolher entre me servir ou não me servir. Por isso que essas pessoas que nascerão no período do milênio, eles serão tentados por Satanás no final, e a Bíblia fala do desfecho dessa história. Pastor Paulo, nessa questão também nós vemos interessante da restauração. Nós podemos entender que o milênio ele virá para trazer tudo aquilo que estava no original do Éden, né? É interessante porque a gente está vendo nos textos bíblicos falando de novo em vegetação, de plantação, de trabalho, né? Os textos que nós lemos e outros dizem que não haverá mais guerra, as pessoas vão viver em paz, cada um vai viver debaixo da sua figueira, vai comer do seu fruto. Então nós vemos então que a terra também, porque nós ficamos aqui algumas semanas vendo a terra sendo devastada, Sim. destruída, não é? A vida animal sendo destruída, a vida marinha, vegetação. Então nós vemos que quando Jesus chega, será que a gente poderia também entender que aquele mesmo texto de Ezequiel, né, que fala que quando Jesus vem, né, as água viva vem trazendo vida, vem trazendo renovo, atrás dele, né, tudo vai renascendo. Então a gente pode entender que Jesus, quando ele chega, ele estaria, vamos dizer assim, restaurando tudo também com relação à natureza, não é? Porque nós vemos que os animais aparecerão novamente. E é interessante a gente poder notar isso, né? Que esse reino vai ser um reino de paz, onde tudo virá. E a gente poderia também entender que não haverá mais, vamos dizer assim, distinção de línguas na terra. Todos falarão a mesma língua. Nós vamos voltar também, a Bíblia não fala, né, exatamente sobre isso, né? Certo. Mas como a gente está vendo que haverá tudo novo, restaurado, né? E o povo que esses rabiscos da terra que vão recomeçar a povoar novamente, será que a gente poderia entender também que haveria de novo, né, uma só língua em todo mundo? Sim, até porque nós teremos, na verdade, comparado ao que nós temos hoje no mundo, nós teremos um número bem reduzido de pessoas. A igreja que desceu, aqueles que morreram martirizados, que ressuscitaram, e os remanescentes judeus. Então, são essas três classes de pessoas. Então, comparado ao que nós temos hoje, né, no mundo, é uma quantidade bem pequena. E a respeito da restauração da natureza, dos animais, Ezequiel 47, que é um texto bem conhecido até, e que se refere a esse período do milênio. Fala assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam as águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas, desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro
que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. Então, se nós vimos que o juízo de Deus trouxe morte para as águas, ou seja, matou toda a espécie de peixes e animais marinhos, essa água que sai desse templo, ele vem, se transforma no ribeiro, deságua no mar, e quando ele toca no mar, ele sara toda a vida marinha. Ele sara as águas. Não só as águas, como também a natureza, né? Porque ele fala aqui que quando ele vê árvores, né, do lado desse ribeiro, onde o ribeiro passa, vai restaurando a vegetação. Aleluia. Então, pastor, a gente pode ver, porque a Bíblia também que nos relata, né, que Jesus ele estará então na terra, né, instaurando esse reino, e a Bíblia deixa bem claro que esse reino será um reino de justiça. Então é interessante que durante esses 1000 anos nós veremos então, o homem experimentará um reino que ele jamais experimentou. Sim. Não é? A gente vive hoje histórias, né, de talvez as mais passadas, que sejam as mais tenebrosas, né, de muita matança, muita perseguição, né, coisas horríveis que a gente viu. Ainda hoje a gente ainda se espanta com algumas notícias de alguns países aonde há a ganância, a fome, né, a maldade, a mortandade, né, e por aí vai. E a gente poder entender que o homem, o homem natural nesse tempo do milênio, ele vai desfrutar um reino, vai ter um governante sobre ele que ele jamais, né, pôde ter. E aí eu quero já pegar esse gancho, porque a semana passada eu deixei uma dúvida no ar aí com alguns irmãos, né? Certo. Que é a questão, né, que a Bíblia nos fala que primeiro ali que Deus estabelecerá então um só povo, né? Haverá um só pastor, um só rebanho, e a Bíblia assim nos diz que Davi, né, seria o condutor. Davi aqui entende-se, né, que é Jesus, que é o herdeiro de Davi, o filho de Davi. E aí, né, fica aquela questão, né, que nós lemos Pedro, né, o texto que a irmã citou na pergunta dela, que ele nos faria reino e sacerdote. Nós somos reino e sacerdócio real. Mas também a Bíblia diz que lá em um dos textos de Apocalipse, que ele nos, né, estabeleceria como reino e sacerdócio. Haverá uma distinção, por exemplo, né, porque a Bíblia fala que haverá a restauração do culto, né, nós vemos aqui, por exemplo, em Isaías capítulo 2, que fala a respeito do templo do Senhor, que ele será elevado, as pessoas virão para a adoração, haverá haverá só um Senhor, né, na terra. É bom a gente deixar frisar isso, que não haverá mais deuses, não haverá santos, ninguém mais adorará outro Deus a não ser o Senhor neste momento. Só haverá, vamos dizer assim, uma religião, que a gente pudesse colocar esse nome, né? Mas haverá então ali um só Senhor, não haverá adoração a outros deuses. E aí haverá a restauração também do culto e da adoração a Deus. Sim. A igreja é o reino, porque a Bíblia diz que a igreja vem para reinar com Cristo. Israel será novamente o sacerdócio de Deus, porque Paulo diz que a eles pertence o sacerdócio, a eles pertence o culto, a eles pertence a adoração. Haverá, a gente poderia dizer, essa distinção: igreja, reino, povo de Israel, sacerdócio, ou todos nós estaremos ali, como se diz hoje em dia, junto e misturado? Pastor, existem textos que nos mostram que o culto, no sentido do Antigo Testamento, ele será restaurado. Então, é difícil nós decifrarmos se a igreja ela fará esse papel sacerdotal, ou se Israel fará esse papel sacerdotal no período do milênio.
Mas uma coisa nós sabemos: o templo de Jerusalém será restaurado no período do milênio. Em Ezequiel capítulo 40, vai falar muito claramente sobre as medidas do santuário. Ele vai, na visão e na revelação de Ezequiel 40, ele vai trazer medidas de comprimento dos átrios, das dependências do templo, que é de uma forma tão perfeita e milimetricamente medido, que essas visões se referem ao período do milênio. Então, por exemplo, capítulo 40 aqui de Ezequiel, a restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. Então fala assim: no 25º ano do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Havia sobre ele como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na mão e uma cana de medir, estava em pé na porta. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E daí para frente ele vai explicar exatamente as medidas do templo. Então esse templo será restaurado no período do milênio. Se haverá um templo, haverá também um culto. E a igreja, como corpo glorificado, ela terá acesso tanto ao mundo terreno quanto ao mundo espiritual. Então a igreja, e nós vimos aqui algumas semanas atrás, como o corpo glorificado que a igreja vai ter será semelhante ao corpo glorificado de Jesus na ressurreição. Esse corpo que os discípulos lá no caminho de Emaús, falam para Jesus: fica aqui, não vai não, está tarde. E aí quando Jesus vai levantar para dar graças, eles falam: é ele. Aí Jesus some diante deles. E daqui a pouco os discípulos estão lá reunidos, de portas e janelas trancadas, e de repente Jesus aparece no meio deles. Então esse mesmo corpo de Jesus glorificado, que aparece e desaparece, que é teletransportado, a igreja também vai ter. Então a igreja terá acesso ao templo físico, ao templo no milênio, na terra, e a igreja também vai ter acesso ao céu. Então a igreja vai fazer esse trâmite. Enquanto isso, as pessoas que viverão normalmente, terão uma vida normal, num corpo normal, elas terão apenas acesso à terra. Mas nós sabemos que o culto a Deus, o culto a Jesus no templo será restituído. Agora realmente é um pouco difícil de nós dizermos se haverá essa distinção de igreja que vai fazer o sacerdócio, se é Israel que vai fazer o sacerdócio. Eu penso assim, eu acho isso bem interessante. É claro que a gente só vai descobrir realmente quando chegarmos lá, Sim. Porque é interessante, porque Jesus sempre deixou claro que a igreja reinaria com ele, não é? Porque Paulo disse: com ele vivemos, com ele também reinaremos. Então a gente entende, porque a gente pode imaginar, eu estava aqui pensando, Israel chegou no Egito com 72 pessoas aproximadamente, Depois de 400 anos tinham 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças, Então estima-se que saíram de lá quase 3 milhões de pessoas. Se a gente puder imaginar quanto que essas pessoas vão multiplicar, é claro que vão ficar aqui no milênio mais de 72 pessoas, Então se tiverem 1 milhão de habitantes na terra, o povo de Israel for isso, vamos dizer assim,
1 milhão de habitantes quando Jesus chegar. Em 1000 anos, imagina quanta multiplicação isso não vai ter. Então nós já estamos falando aí, sei lá, em 100 milhões de pessoas talvez, não sei, né? É apenas uma imaginação. E aí a gente vai entender que toda essa geração que vai nascer nesse tempo, pastor Paulo, é isso mesmo, ela vai conhecer um único Deus. Sim. Não é? Ela não vai aprender como nós temos hoje em dia, a pessoa que talvez more lá, né, na Índia, que ela nasce aprendendo que ela tem que ser hindu, né? O muçulmano lá no Oriente Médio, nos países árabes, a criança nasce sabendo que ela tem que ser muçulmana. Sim. Então nós estamos falando de um tempo, queridos, que as pessoas não saberão o que é adorar um outro Deus. Elas só vão conhecer Jesus. E não vão conhecer Jesus como nós conhecemos aqui, não é? Um Deus, né, que está no céu, mas que habita em nós. Sabemos que Ele está aqui, mas ninguém está o vendo, né, presencialmente. E naquele tempo as pessoas verão Jesus presencialmente. Sim. Não é? Não haverá um Deus no céu, haverá um Deus na terra, né? Como Ele veio, as pessoas o verão. Um reino de paz, de justiça, e não haverá então adoração a nenhum outro Deus. Não é? Então eu coloquei essa questão porque eu acho que parece que há uma distinção, não é? Porque Jesus fala que a igreja vem para reinar com Ele, e a gente observa que Israel sempre teve o sacerdócio, né? A adoração, o culto, claro. Olha, Jeremias 33, do 15 ao 18, fala assim, ó: naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E esse é o nome com que eles chamarão: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará varão diante de mim, para que ofereça holocausto e queime oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Eu queria só aqui também, pastor, completar Zacarias capítulo 14, versículo dos 6 ao 9. Eu vou ler só o finalzinho aqui. Aí ele fala um pouquinho também das águas, né? Ele diz assim, ó: naqueles dias águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será o rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Não é? Então os irmãos entendem que durante o milênio não haverá espaço para a adoração a outro Deus a não ser o Senhor. Sim, com certeza. O outro aspecto interessante é que alguns estudiosos dizem que a Nova Jerusalém, existe uma especulação que Apocalipse, a cronologia de Apocalipse termina em Apocalipse 21 e 2. Então a cronologia, vamos ler aqui, ó, Apocalipse, isso aqui é bem interessante. Apocalipse 21, verso 1 e 2. Ó, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ponto. Então, estudiosos dizem que a cronologia de Apocalipse, que a gente está vendo desde a tribulação, a grande tribulação, a parousia, o Armagedon, o milênio. Então eles dizem que essa cronologia do tempo, ela termina aqui. Vi um novo céu, vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A partir do verso 2, que João fala assim: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, e aí depois mais para frente no verso 9, ele vai falar aqui, a partir do verso 9, ele vai falar sobre as medidas também dessa cidade, as medidas sobre essa nova Jerusalém. Alguns estudiosos de escatologia dizem que essa nova Jerusalém, ela estará sobre a Jerusalém terrena no período do milênio, e que a igreja arrebatada, a igreja com o corpo glorificado, terá acesso à Jerusalém terrena e à Jerusalém celestial. Então ela terá essa nova Jerusalém, com todas essas medidas aqui, as 12 portas, ela estará sobre a Jerusalém terrena no período do milênio, e que a igreja vai ter acesso a essa Jerusalém celestial e a essa Jerusalém terrestre. Aleluia, nosso relógio vai andando ali. Pastor, então eu gostaria assim de dar também a minha mente aqui, porque a gente vai observar então que o milênio, não é? Esse 1000 anos que nós entendemos que é literal, né? Sim. Serão 1000 anos, né? Do 1 até o 1000. E aí, né? Como antigamente falava, 1000 passarás, 2000 não passarás, né? Aqui é isso mesmo, né? Sim. É do 1 ao 1000 e acabou. Porque isso é interessante que isso vai, o milênio ele decreta o fim, não é? O fim da vida terrena, correto? Certo. A gente não tenha tocado nesse assunto, né, durante todos os nossos estudos aqui na sexta-feira, mas era muito comum, ou ainda é, a gente ouvir muito pregador dizendo: o evangelho será pregado a toda criatura, então virá o fim. E a gente sempre teve aquela mensagem de que enquanto o evangelho não for pregado, e aí se criou aquela questão da janela 1040, tem um povo ali que não foi alcançado, enquanto a gente não chegar lá e não pregar para a última pessoa da face da terra, o fim não vai acontecer. Toda essa nossa estudo que a gente vê até aqui, chegando agora no milênio, essa, vamos dizer assim, teoria, ela cai por terra. Sim. Sim. Este evangelho do reino, não é? Então, porque às vezes a gente sempre, muitas pessoas, né? A gente sempre ficou com aquela coisa: a gente precisa pregar, porque enquanto não pregar na última pessoa, Jesus não vai voltar, não é? Então o fim não é a questão da vinda de Cristo. O fim ele vai acontecer só depois do milênio. Sim, fim é fim. O fim ele vai acontecer. Então veja que não existe, né, essa mensagem, né, vamos dizer assim, de que enquanto não se pregar para a última pessoa viva na terra, Jesus não vai voltar. Então essa mensagem, essa teoria, ela não está relacionada com a Bíblia. Jesus fala que o evangelho está pregado, então virá o fim. E aí nós vemos então que tudo isso esse fim que Jesus determina é o milênio, não é? E aí, pastor, a gente vai aqui só para a gente poder entender. A Bíblia diz que então Jesus prendeu o diabo lá no abismo, mas ela diz que é necessário que ele seja solto. Sim. Não é? Sim. Então, os irmãos entendem, tem 1000 anos, gente, 1000 anos de vida boa. Ninguém passa fome, né? Ninguém é passado para trás. Eu imagino, pastor Paulo, que nem cadeia vai ter nisso. Não vai ter presídio no milênio, não vai ter tribunal para poder julgar a causa de um e do outro, né? Vai ser aquela maravilha, um sonho, né? Vocês vão viver um sonho. 1000 anos vivendo do bom e do melhor, comendo bem, né? Tendo uma vida saudável, alegre. E a Bíblia diz que é necessário que o diabo seja solto. Pastor, por que é necessário soltar o diabo depois dos 1000 anos? Então, justamente para que aqueles que nasceram no período do milênio, eles possam exercer o livre-arbítrio, eles possam ter o que escolher.
escolher servir a Deus, servir a Jesus, amar a Jesus, por livre e espontânea vontade, ou rejeitar esse governo. O ser humano, e quando a gente fala isso, a gente está falando não da igreja. A igreja é outro departamento. A igreja tem corpo glorificado. A igreja já não está mais suscetível ao pecado. Exatamente. A gente está falando daqueles que estão com o corpo normal no período do milênio. Então eles têm esse direito de escolher. Jesus ele permite que Satanás seja solto para que ele engane as nações. E aí, pastor, eu queria ler um texto aqui muito chave, um texto muito interessante, 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar quando vai vir o fim, verso 24. 15 e 24. É muito interessante esse texto. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, versículo 24: depois virá o fim. Quando vai vir o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, no final do milênio, Satanás vai ser solto, vai ter a liberdade para enganar as pessoas que tiverem nascido no milênio. Um grupo de pessoas vai novamente aderir à rebelião de Lúcifer. Vai acontecer uma última rebelião, e aí é a hora que acontece a chamada batalha final. Pastor, eu gostaria só de ler o texto que fala sobre isso, porque eu quero que os irmãos entendam que isso é muito triste mesmo, porque a palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo 20, versículo 7: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? Depois os irmãos quiserem ler, né, pastor? Ezequiel 38 e 39. É um texto um pouquinho longo, você pode ler na sua casa, tá bom? A fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar, não é meia dúzia de gente, é milhões de pessoas. As nações marcharam por toda a superfície da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O que nos deixa triste, pastor Paulo, é que 1000 anos vivendo com Cristo fisicamente, com a igreja, né, glorificada, ali, né, a visão de todos, as pessoas ainda vão dar ouvido para o diabo. Ele vai sair para enganar de Gog a Magog, né, como se a gente dissesse do Oiapoque a Chuí, né? É de um canto ao outro da extremidade da terra. E ele vai conseguir enganar pessoa que diz pessoas como se fosse a areia do mar. É muita gente, muita gente. Verdade. E aí essas pessoas mesmo assim vão dar ouvido à voz do diabo. É a mesma coisa a gente falar assim: nossa, mas Adão não desfrutava da presença de Deus. Adão estava completo. Adão, ele vivia num corpo pleno, e Deus havia criado Adão para que ele vivesse eternamente. E agora Adão é o que? Dá ouvido a Satanás, né? Dá ouvido à mulher que deu ouvido a Satanás. E em 1 Timóteo
2, se eu não me engano, verso 14, 13 ou 14, vai falar assim: porque Adão não foi enganado pela serpente, mas foi Eva, que deu fruto a Adão e ele comeu. Então Adão, desfrutando daquela presença, desfrutando da glória de Deus, de tudo. Obrigado, Daniel. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha isso aqui: Adão não foi enganado. Olha o que Paulo está dizendo. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ué, se Adão não foi enganado, o que significa isso aqui? Ele comeu porque ele quis. Ele comeu porque ele quis. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E talvez, a Bíblia não fala, não dá detalhes, mas eu imagino que Adão falou: o que você fez? O que você fez? Você comeu? O que você fez? Não, mas a serpente falou, não. E ele foi lá, decidiu comer. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, essas pessoas que nascerão no milênio, elas vão desfrutar da presença de Cristo, elas vão viver no paraíso na terra, mas elas vão decidir ouvir Satanás. E aí nós vemos mais uma vez, né, Apóstolo Paulo, que não haverá batalha, né? A Bíblia diz então que cairá fogo do céu e consumirá toda aquela gente. E eu quero aqui, para a gente terminar, o Salmo 2 fala sobre isso. Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomaram posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Olha só que interessante: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E aí então nós vemos então que ele diz assim: beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E a gente então vê que eu fico imaginando essa cena, Pastor Paulo. O Senhor, depois de 1000 anos, aquele povo todo se rebela, vai achar que pode guerrear contra o Senhor. Ele não lembra. Essas pessoas, gente, para pensar, eles estavam vivendo. Algumas daquelas pessoas acabaram de ver a tribulação. Porque as pessoas vão ter longevidade de vida. A tribulação não vai ser uma história que as pessoas contaram, eles vão estar ali na memória deles. Viram tudo aquilo, viram o que Jesus fez, como ele veio, como a terra foi destruída. E eu fico imaginando, eles querem de novo. Aí Deus não tem outra reação a não ser rir. É o que diz o Salmo de número 2. E é triste a gente saber, querido, que as pessoas, mesmo desfrutando de tudo isso, ainda vão dar ouvido à voz de Satanás. E é aqui então que nós vemos que a destruição final de Satanás, né? Nós vemos então no livro o capítulo 20 que nós lemos, que é neste momento então que Satanás é lançado lá no lago de fogo, onde a Bíblia diz que já estão o falso profeta e já estão a besta, né? Ali desfrutando, né? Não é a palavra certa, né? Da tormenta eterna. Só posso ler um último texto para a gente encerrar? Isaías 9, versos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, queridos? Eu não achei aqui na live nenhuma pergunta. Eu quero abrir para os irmãos aqui, tá bom? A gente poder, 10 minutinhos para a gente terminar. Se os irmãos ficaram com alguma dúvida, tem alguma pergunta que queira fazer. Pastor Paulo, só pergunta. Mas pergunta fácil. É fácil? Faz não pergunta sei, fácil. isso é fácil. Na Bíblia fala alguma coisa sobre o tempo que o diabo vai, né, quando ele for solto lá do abismo, o tempo que ele vai enganar as nações para poder estar se rebelando contra o reino de Deus, né? Não fala. Não fala, né? Não fala de quanto tempo ele vai ter para poder fazer esse engano. Se são anos, se são meses, não cita. E a questão da morte é somente quem tem o corpo normal, né? Quem tem o corpo glorificado não vai morrer. Não. Então tá bom. Então. Venceu a morte. Tá bom, obrigado. Amém. Por isso que é tão importante, pastor, a gente lutar para subir no arrebatamento. Mais alguém, tá garantido. Queridos? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Isso. Aqueles que sobreviveram. Sim. Isso. Exatamente. E uma coisa interessante, pastor Zaqueu, a Bíblia deixa muito claro que o meio de vida que as pessoas vão ter vai ser um meio de vida agrícola. As pessoas vão trabalhar com plantação, vão plantar, vão colher, ou seja, tudo isso que a gente conhece hoje de indústria, de trabalho que não seja o trabalho agrícola, né, o rural, o plantio, isso não vai existir. Então as pessoas elas vão plantar para comer, elas vão plantar para poder sobreviver. Aí, querido, eu vou dizer uma coisa, traduzindo em português, a vida vai ser uma moleza. Não é? Vai ser uma moleza. Mais alguém, queridos, quer tirar mais alguma dúvida? Já foi para o espaço, mas um outro tanto morreram, o outro tanto, né, foi preso. Então vai ficar bem poucas pessoas para. Vamos dizer que algumas milhares de pessoas. Hoje tem 7 bilhões de pessoas no mundo, uma terça parte disso daí já caiu aí para quase 4 milhões, 4 bilhões. Né? E aí vai diminuindo cada vez mais. Então mais um povo que foi arrebatado. É só da agricultura mesmo, porque vai vender para quem? Sim. Produzir para quê? Sim. Grande escala, né? Não vai ter necessidade. É o que a Bíblia chama, né, dos rabiscos da terra. Exatamente. Né? Israel, que as pessoas que sobram. É claro que a gente tem que entender, tá bom, meus irmãos? Israel talvez será o povo principal a continuar. Mas é claro que de repente algumas pessoas que não deram o seu nome lá, receberam o sinal da besta, a marca e tudo mais, sobreviveram aquele período, elas vão continuar vivendo também, elas vão continuar a sua vida, não é? Por isso que a Bíblia chama, né? Você vai ver, Isaías fala muito sobre isso, sobre os rabiscos da terra, ou seja, o restinho que sobrou. Mas aí a gente vai ver então que durante 1000 anos esse restinho vai se multiplicar, não é? Então você imagina, né?
as pessoas não têm muita dificuldade, todo mundo saudável, todo mundo bem, Tem muita ocupação, né? vai Tem internet. multiplicar a valer, né? Então, quando chegar os 1000 anos, por isso que a Bíblia está falando, então nós estamos falando de poucos, mas você vê que quando Satanás é solto, o que ele fala? Quantidade como se fosse a areia do mar. Então, quando chegar no fim dos 1000 anos, vai ter muita gente. E aí eu quero deixar aqui essa palavra para a gente finalizar. A tristeza aqui do que deve ser, a gente vai observar isso de antemão, que mesmo o homem desfrutando do melhor de Deus na terra, nós estamos falando de igreja, do ser humano que sobreviveu nesse tempo, desfrutando do melhor mesmo, como o pastor falou aqui, o paraíso de Deus na terra, ele ainda vai querer se rebelar contra Deus, não é? Aí uma vez eu ouvi um pregador dizendo, isso ficou sempre gravado no meu coração: Deus vai mostrar para a humanidade que o mal está sempre dentro do seu coração. Deus vai provar para o homem que o mal se encontra dentro dele, não é? Então, como pode, ainda depois de todo esse tempo, ainda ouvir a voz do tentador? Próximo sexta-feira, eu falei com o pastor Paulo, né, que o tempo passou tão rápido. Nós temos mais 2 temas, né, para a gente poder finalizar essa série de estudos. Então, a semana que vem nós vamos falar sobre o trono branco, né, o julgamento do trono branco, e aí nós vamos finalizar na outra sexta-feira, se Jesus não nos chamar para ir para o céu, tá bom? Nós estaremos falando então sobre a Nova Jerusalém, como ela vai ser, né, como que a Bíblia assim a descreve. Amém, meus queridos? Vamos ficar de pé. Deus abençoe poderosamente sua vida. Mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Paulo por prestar o seu tempo de estar aqui conosco todas essas sextas-feiras. Não se esqueça, querido,